O Jornal da Câmara de Angra dos Reis começa agora com os seguintes destaques. Câmara promove debates sobre saúde ocular e atendimento oncológico. Prefeitura garante transporte gratuito para artesãos participarem de feira. Público-alvo da vacinação contra a influenza é ampliado. Começam os testes das sirenes de risco hidrológico. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A sessão de quinta-feira da Câmara Municipal de Angra teve como destaque a questão do autismo. E para marcar o dia 2 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, foram realizadas homenagens e votado o projeto de lei que garante a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Solicito ao vereador Greg Duarte que adentre ao plenário a senhora Marilda Pires de Oliveira para receber moção de aplauso de autoria da vereadora Tite Brasil. A causa do autismo é uma causa da Casa Legislativa, todos nós vereadores. Eu me lembro que eu fiz um projeto de lei pedindo a carteira do autista para identificação, ele foi vetado, logo em seguida o nosso presidente da casa, vereador Jorginho Brum, fez a indicação e a nossa finada Iris pegou aquele projeto com unhas e dentes e hoje os nossos autistas estão praticamente todos identificados. E isso é você ver um avanço, isso sim se chama política pública para o autismo. Hoje, né, dia 2, dia da conscientização do autismo, muitas pessoas estão querendo abolir esse dia. Porque não tem políticas, mas hoje não é dia de falar sobre isso. Hoje é dia de se conscientizar, porque através da conscientização nós conseguimos dar visibilidade ao autismo, somente na nossa cidade. Se a gente parar de falar sobre o autismo, falar sobre... Tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para avançar. Mas se a gente parar de falar, parar de lutar, aí que não vai acontecer nada. Então, que a nossa cidade ainda tem muita coisa a avançar, mas avançou muito em relação às outras cidades. Nós temos aí o CETEA. Hoje não é apenas uma data, é um convite à empatia, ao respeito e à consciência. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebramos muito mais do que diagnósticos. Celebramos pessoas únicas, com as suas formas singulares de ver, sentir e viver o mundo. Pessoas que nos ensinam todos os dias que existem múltiplas maneiras de ser, de aprender e de amar. A vereadora Tite Brasil apresentou uma indicação para incluir as crianças em um programa de preservação ambiental. A vereadora Tite Brasil está apresentando uma indicação para criar o programa Fiscais Mirins Ambientais. Vereadora, eu queria que a senhora comentasse quem é o público-alvo desse programa. O público-alvo são os estudantes, né? São as crianças, que são os maiores observadores do que está errado no nosso meio ambiente. Eu me lembro quando eu era criança, uma rádio da época fazia uma gincana ambiental. Gente, todo ano a gente aguardava aquele momento da gincana para catar lixo. A gente tem algumas ações da prefeitura, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né, que é em setembro, que é, eu esqueci o nome agora, o Clean Up Day. Alguns grupos vão fazer limpeza nos mares, fazer limpeza nas praias, mas isso tem que ser alguma coisa constante. Então, quando a gente trabalha isso com crianças dentro da escola, fica constante. Hoje nós vamos dar uma volta na praça tal, nós vamos dar uma volta na praia tal, e aí aqueles microlixos, aquelas coisas que ficam embaixo da areia, isso aí a partir do momento que os nossos fiscais mirins estão em ação, as denúncias vão vir com mais constância e a conscientização também. E nesta quinta-feira, a Caminhada do Autismo levou ativistas da causa às ruas do centro, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo é lembrar sobre os direitos dos autistas e trazer visibilidade para a causa. A Prefeitura de Angra iniciou nesta quarta-feira, 1º de abril, os testes das novas sirenes de risco hidrológico, começando pelo bairro da Japuíba e seguindo para Pontal, Bracuí e Parque Mambucaba. Após esta fase inicial, os acionamentos vão ser mensais, sempre no primeiro dia de cada mês. O objetivo da ação é verificar a eficiência dos equipamentos e familiarizar os moradores com os sinais sonoros e protocolos de emergência.
Uma tartaruga marinha foi devolvida ao mar na última terça-feira em Angra, após passar 2 meses em reabilitação. O animal havia sido resgatado de um antigo tanque de peixes em uma casa de temporada, onde era mantido ilegalmente em cativeiro. A situação foi descoberta por inquilinos do imóvel que acionaram as autoridades. O animal apresentava um quadro de deficiência nutricional. O Parque Tecnológico do Mar recebeu a visita de uma comitiva técnica do Ecossistema de Inovação de Nova Friburgo. O objetivo é fortalecer a integração entre os ecossistemas de inovação dos 2 municípios, com foco na economia do mar e na construção de novas parcerias estratégicas. Durante a visita, a comitiva conheceu a estrutura, os programas de incubação de startups e as iniciativas de cursos de capacitação. A partir desta quinta-feira, a Prefeitura de Angra amplia o público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza. Agora, a lista inclui crianças, gestantes, idosos, profissionais de saúde, segurança, educação e transporte, além de pessoas com doenças crônicas ou em situação de rua. Para garantir a imunização, os cidadãos devem comparecer a qualquer unidade de estratégia de saúde da família com CPF e caderneta de vacinação. A Prefeitura de Angra vai disponibilizar transporte gratuito e ingressos para artesãos do município participarem da 18ª edição da Feira Rio Artes Manuais, que acontece no Rio de Janeiro, no dia 8 de abril. São 82 vagas em 2 ônibus saindo do centro e do Parque Mambucaba. A iniciativa é exclusiva para profissionais cadastrados e com carteirinha. As inscrições para o transporte devem ser feitas via formulário online. O Mês das Mulheres foi encerrado na Câmara Municipal com uma palestra para a segurança feminina. O repórter Marcel Neustade tem os detalhes. Na terça-feira, aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Angra a palestra Mulheres Sem Medo, que teve como tema Lutar pelas mulheres vai além das homenagens. É garantir proteção de verdade. E para uma plateia predominantemente feminina, foram tratadas questões que falaram sobre a união entre as mulheres e da importância da busca de ajuda em casos de violência. Embora não tenha muito motivo para comemorar, eventos como esse são muito importantes para dar visibilidade ao tema, para a gente conscientizar cada vez mais vocês, homens e mulheres, da importância de se fazer a denúncia, de se romper o silêncio. Eu queria estar falando aqui um pouquinho sobre a sororidade. O que é a sororidade? É uma mulher ajudando a outra. Porque, na verdade, nós precisamos disso. Por quê? A partir do momento que uma está ajudando a outra, a gente se fortalece, a gente se levanta. E é muito necessário isso, porque, principalmente no momento de violência, que a mulher está sensível, ela está desestabilizada, é a hora que ela está precisando daquela mão amiga. O homem e a mulher não são diferentes. Nós somos iguais. A mulher é parceira. A mulher não é saco de pancada. A mulher não pode apanhar. Você não pode mandar a mulher fazer. A mulher não é teu objeto que você controla, manda. Mais do que meras palavras, Mulheres Sem Medo foi um convite à ação. A ação do valor, da consideração e, principalmente, do respeito que os homens devem ter em relação às mulheres. Eu acho que é importante quebrar o ciclo da violência. Então, esse ciclo realmente ele existe. E as mulheres realmente ficam presas nesse ciclo, onde ela não consegue sair. E ela não consegue sair por várias barreiras que essa mulher enfrenta. Muitas das vezes essa mulher não tem a rede de apoio, essa mulher ela é dependente financeira do autor, que isso influi muito. Então, essa mulher fica presa nesse ciclo, e a gente costuma dizer que esse ciclo, quando ele não é identificado por essa mulher, infelizmente é onde nós temos a infelicidade do feminicídio. A gente sabe que a violência contra a mulher é um fenômeno que precisa ser enfrentado em rede, então não adianta só a gente ter a atuação da Polícia Civil, a gente precisa da Polícia Militar, da Patrulha Maria da Penha, dos equipamentos também de segurança pública, e eventos como esse, informativos, que incentivam a conscientização tanto dos homens quanto das mulheres, são muito importantes. Não adianta só a repressão, a gente tem que atuar na prevenção. Um evento desse Mulheres Sem Medo, ele faz você refletir que a mulher ela tem o espaço dela e precisa ser respeitada. Ela não pode viver amedrontada, ela não pode viver refém de nada. Ela tem que ter a liberdade dela, ali o momento dela,
poder fazer as coisas dela e ser respeitada o tempo inteiro. Botar na cabeça dos homens que ninguém é dono de ninguém. O homem não pode achar que a mulher é dele, que ele faz o que quer com a mulher. Não faz, a lei está mudando e nós vamos estar atentos a isso para que isso não aconteça. É por isso que a gente está aqui, para conscientizar os homens que a mulher é nossa parceira, não tem que ficar abaixo da gente, sendo agredida, como acontece muito aí, que a gente está vendo, os feminicídios acontecendo, e a gente tem que dar um basta nisso. E a atuação das mulheres à frente de empreendimentos é destaque em Angra. Conheça algumas iniciativas. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking nacional com maior percentual de mulheres empreendedoras. 40% dos negócios do estado são liderados por mulheres. A unidade do Sebrae na Costa Verde tem uma iniciativa de apoio voltada exclusivamente para os negócios femininos. Hoje no Sebrae a gente tem específico o Sebrae Delas. A gente trabalha mulheres empreendedoras, todo o projeto é voltado para esse empreendedorismo feminino. Então a gente tem capacitação desde gestão financeira, habilidades comportamentais, marketing. Então tudo que perpetua uma empresa feminina, a gente atende através desse projeto, que é o Sebrae Delas. E assim, no geral, a gente também consegue atender também de forma de gestão em tudo que a gente tem, né? A gente faz consultoria financeira, consultoria de marketing, oficinas, palestras, eventos, tudo voltado para a gestão empresarial. E aí, de fato, a gente tem o Sebrae Delas, que é só para empreendedorismo feminino. O Noa Canoa é um exemplo de negócio que nasceu da busca pela inovação. Há mais de 10 anos, quando 3 sócios, incluindo 2 mulheres, ousaram trazer uma nova modalidade esportiva para Angra dos Reis. O negócio começou como um propósito do meu marido, que é o Marcelo Lopes, junto com a nossa sócia, que é a Carmen Lúcia, que é atleta conhecida, bastante conhecida aqui na região e no mundo, né? Que ela é da canoagem oceânica. E eles tinham essa vontade de trazer uma canoa havaiana para Angra. Isso foi lá em 2013, 2014, porque eles são atletas da canoagem há muitos anos e é uma modalidade muito bonita. E aqui em Angra não existia. E a Carmen saía de Angra para competir em Santos, em outros lugares do Brasil, que é onde tem muita canoa também em Santos. E aí em 2014 a gente conseguiu comprar as 2 canoas têm nomes, né? A gente conseguiu comprar a Potira e a Uiara. E em janeiro de 2015 a gente batizou, porque também tem esse ritual, né, na canoa, a gente conseguiu batizar essas 2 primeiras canoas aqui em Angra, a Uiara e a Potira, que foi em janeiro de 2015. O apoio a iniciativas lideradas por mulheres é fundamental para o sucesso dos empreendimentos. Hoje, né, a gente consegue, dentro desse projeto, o Sebrae subsidia até 90%, então ele chega com esse subsídio e o fomento, é realmente para a gente ter esse fomento, né? Quanto mais mulheres juntas, fortalecendo e trazendo essa capacitação. Hoje, esse número de mulheres, né, mostra para a gente que elas são mais estudiosas, então elas procuram mais capacitação. Então, isso reflete muito nos negócios delas. Então, a gente traz esse tipo de orientação, essas capacitações voltadas para ela, que reflete, né, no negócio. Então, a gente vê esse número crescendo, a gente vê o resultado delas dentro do negócio delas. Então, o resultado em si mostra. Outro lugar onde as empresárias de Angra podem buscar apoio para tirar dúvidas e acessar serviços referentes à formalização de um negócio é a Sala do Empreendedor, que fica no centro da cidade. A Sala do Empreendedor, né, de Angra dos Reis já existe há quase 13 anos na nossa cidade. Ela tem como objetivo fortalecer, né, os microempreendedores, né, principalmente aqueles que ainda não formalizaram, né, a sua empresa e precisam desse apoio, né, dessa ajuda. E a Sala do Empreendedor é esta ajuda, junto com o Sebrae, para auxiliar esses empreendedores da nossa cidade. Aqui o empreendedor ele consegue encontrar desde a abertura do MEI, né, de forma gratuita, é bom deixar isso bem expresso, que qualquer trabalho que a sala realiza é um trabalho gratuito. Então, a abertura do MEI, né, ou aqueles que vão dar baixa no MEI por algum motivo, emissão de nota fiscal, emissão de DAS, declaração anual, parcelamento de dívida. Então, tudo isso a gente faz aqui de forma gratuita. Somente no primeiro trimestre de 2026, a sala já prestou apoio a mais de 3.000 empreendedores do município.
Uma delas é uma empresária do ramo do comércio que tem uma loja de roupas na Monsuaba. A minha loja tem um tempo, né? Na época que eu montei é porque eu precisava pagar minha faculdade e aí eu saí do hotel onde eu trabalhava e não conseguia conciliar os horários para me estudar e fazer a faculdade. E aí eu comecei a vender roupa de porta em porta e aí eu tive a oportunidade de abrir o MEI, né? E aí eu abri um ponto pequeno e comecei com a minha loja. Hoje, qualquer pessoa que queira empreender, ela tem um apoio, né? Pode vir aqui procurar ajuda para que consiga seguir em frente atrás dos seus sonhos. E o exemplo que vem de casa já despertou a vontade de empreender na filha da empresária, que dá os primeiros passos com apenas 12 anos. Ela teve a loja e depois ela teve um brechó lá em Itatiaia. Aí ela fechou o brechó lá que a gente se mudou. Aí eu quis abrir aqui. Eu já vendi para bastante amiga minha da capoeira, vendi para amiga de vôlei, consegui comprar bastante coisa com meu dinheiro, comprei meu celular. A Sala do Empreendedor funciona de segunda a sexta, de 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. Recentemente, a sala conquistou o selo ouro de atendimento no estado do Rio de Janeiro. E elas estão em todos os lugares. Mesmo nos ambientes tradicionalmente mais masculinos, cresce a presença do empreendedorismo feminino. É um desafio enorme viver nesse mundo náutico, porque a maioria das pessoas que trabalham com passeio são homens. Então, quando eu cheguei aqui na Marina, praticamente só tinha eu de mulher. Então, você ser inserida no meio desse mercado totalmente masculino é um desafio. Então, dia a dia eu venho conquistando os meus amigos de trabalho, os meus clientes. De desafios, a mecânica Amanda Antunes entende bem. Ela faz a manutenção de embarcações em toda a Costa Verde, na empresa fundada com o marido. A gente tinha embarcações, a gente realizava nossas próprias manutenções, até que a gente teve a curiosidade de se especializar na manutenção, já que a gente vê que é tão escasso, né, o ramo náutico, a questão da manutenção, principalmente eu sendo mulher e ser um diferencial. E muitas das vezes, quando eu estou prestando serviço dentro de uma embarcação, até mesmo os marinheiros ficam olhando, já percebi que eles observam. Ah, você está sozinha aí? Eu falei, tô. Ah, mas você está fazendo o quê? Estou realizando manutenção. Nossa, que legal. Então, assim, é muito diferente. É muito bem visto, né? Mas é desafiador para a gente, mulher, em tudo que a gente vai fazer é muito desafiador, ainda mais para consolidar casa, família, filhos e um ramo tão masculinizado, né? Muitas vezes, os negócios se expandem e as mulheres atuam em mais de um empreendimento. Este é o caso da Mônica e da Cibele, que também estão no ramo de hospedagens. A minha sogra, mãe do meu marido, ela abriu a primeira pousada na Praia Grande Araçatiba. Eu não sei te dizer exatamente em que ano foi isso, mas foi um processo que ela teve. Uma mulher também viu uma oportunidade de negócio. Um dia uma pessoa chegou, a senhora não aluga um quarto da sua casa? Aí que falou para outra, ela faz uma comida tão gostosa, o quarto é tão confortável, né? E aí ela, viu ali uma oportunidade de negócio também e abriu as portas da casa dela, transformando parte da casa em pousada. Em 2005, quando a gente se casou, como eu te falei, eu já era professora e eu tinha férias no verão. Falei, estou de férias, vou aproveitar e vou para a ilha, ajudo ela, né, ganho uma graninha extra e assim foi. De 2020 para cá, e foi quando também o meu sogro faleceu, e por causa dessa situação e por conta da pandemia, eu falei assim, por que não cuidar mais, estar mais presente, não só, né, quando eu estou de férias, que acontece no verão, mas assim, ter mais essa constância, dar uma melhorada no negócio, na parte administrativa, na propaganda, na divulgação. E assim a gente está seguindo. Eu já venho de uma família empreendedora. Minha família toda empreende e então eu nunca fui uma CLT. Então eu não sei como é esse outro lado da vida. Porque a vida toda eu convivi com pessoas que sempre batalharam muito, sempre correram atrás e com a cabeça com 1000 ideias. Então, ao longo do tempo, a gente veio mudando o ramo de trabalho. Eu vim do Rio de Janeiro, eu fazia transporte escolar e a pandemia me jogou a zero, então passei
a vir para Angra fazer o passeio de lancha, e o passeio de lancha me levou à hospedagem, porque quando a pessoa vem procurar o passeio, ela quer um lugar para se hospedar. Então, uma coisa foi ligando à outra. Então, assim, a Cibele que fazia o transporte escolar, hoje é a Cibele da Angra Sal e Mar. Para aquelas mulheres que pensam em começar um empreendimento, a representante do Sebrae dá dicas para o pontapé inicial. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem que buscar trazer isso mais para perto de negócios, né? A gente vai fazer um plano de negócio, modelo de negócio, colocar isso no papel de uma forma mais visual, que a gente consiga entender de fato qual é essa ideia, né? Trazer esse planejamento, trazer esse gestão financeira, qual é o custo, qual é o tipo de investimento, para trazer mais para o negócio mesmo e a gente amadurecendo essa ideia e perpetuando por toda a parte de gestão, entender do marketing, de tudo, qual o nicho que eu quero atingir, mas no começo a gente começa com um plano de negócio, entender de fato como que essa ideia se transforma no negócio. E o incentivo para que outras mulheres comecem vem daquelas que já viram suas ideias prosperarem. Meu conselho é: comece. Comece do jeito que você está, porque nem tudo na vida são flores. Quando eu comecei aqui, eu peguei os lençóis da minha casa, a gente pegou tudo da minha própria casa para colocar aqui dentro das suítes. Então, com o passar dos anos, a gente foi melhorando o ambiente, deixando ele mais padronizado. Mas o importante é que deu tudo certo e nós estamos aqui firme e forte, seguindo na nossa caminhada. Meu conselho é o seguinte: quer fazer com amor, é algo que você acredita, não desista. Corra atrás, procure parcerias, procure ajuda, que sempre vai ter alguém para te estender a mão. E não tenha medo dos seus sonhos, independente da área que seja, da atuação. Porque desafio a gente vai encontrar em qualquer lugar. E encontrar um desafio na qual você ame aquilo que você está fazendo, todo esforço vale a pena. A gente é mais forte do que a gente sabe que é, né? É impressionante a força que as mulheres têm. E uma coisa que a gente sempre deve buscar é apoio, rede de apoio. Porque assim, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filho, a gente tem casa, tem marido, e é tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, ter uma rede de apoio é essencial. Buscar conhecimento, buscar experiência com quem já tem também é essencial, essa troca, né? E estudar sempre. As unidades de saúde vão funcionar em esquema especial durante o feriado de Páscoa e São Benedito, entre os dias 3 e 6 de abril. Os serviços de urgência e emergência vão manter o funcionamento de 24 horas, mas as unidades de estratégia de saúde da família vão ficar fechadas, retomando as atividades normais na terça-feira, 7 de abril. Nas unidades ambulatoriais, o atendimento vai ser restrito, funcionando exclusivamente por agendamento prévio. A Câmara Municipal vai promover 2 eventos voltados à saúde pública no dia 8 de abril, no plenário Presidente Benedito Adelino. A programação vai ter início às 2 da tarde, com uma ação alusiva ao Abril Marrom, campanha dedicada à conscientização, prevenção e combate às doenças oculares. No mesmo dia, a partir das 6, a agenda segue com uma audiência pública sobre melhorias no atendimento do SUS aos pacientes oncológicos. Agora os esportes. A equipe elite de taekwondo da Vila da Petrobras teve destaque no campeonato estadual no Rio de Janeiro. Com uma delegação de 10 atletas, o grupo conquistou 8 medalhas no total, 5 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Além das vitórias no pódio, o resultado assegurou a classificação de 8 competidores para o Supercampeonato Brasileiro, previsto para ocorrer em Brasília durante o mês de agosto. As equipes de handebol de Angra dos Reis iniciam no dia 12 de abril a disputa do campeonato da Liga Sul-Fluminense. A competição vai percorrer diversas cidades da região, incluindo uma etapa em Angra dos Reis no dia 17 de maio. Os 3 melhores colocados vão ser premiados com medalhas e troféus. O Jornal da TV Câmara fica por aqui e volta na semana que vem. Estamos no ar pelos canais 14 ou 514 e no YouTube, no endereço que você confere aqui na tela. Até breve!